Você quer abrir um delivery em casa, mas não sabe por onde começar? Hoje você vai descobrir o que é necessário para começar, mesmo sem ter nenhuma experiência. Oi, eu sou a Cíntia, eu recomecei do zero em uma nova cidade aqui no interior de São Paulo, vendendo os meus salgados. No início era só uma renda extra e hoje é a nossa renda principal. No último vídeo, nós recebemos alguns comentários de como começar um delivery em casa. Eu, hoje, se eu não tivesse experiência nenhuma na cozinha, no delivery, eu começaria com o pastel. E eu vou explicar o porquê. Ele é fácil de fazer. A gente não precisa fazer todos os procedimentos dele, como por exemplo a massa, a gente não precisa fazer. Recheios a gente pode começar apenas por 2 sabores. E é um investimento bem baixo que a gente precisa para começar. Então eu vou mostrar algumas coisas que se eu fosse começar hoje, como que eu começaria, tá bom? O que a gente precisa para começar e o que a gente pode acrescentar. Então a primeira coisa que a gente precisa é da massa, né? Massa de pastel. A gente comprou dessa daqui maior, mas tem as menores, aquelas de 1 kg. Essa é a marca que a gente gosta de usar, das que a gente experimentou, é a que a gente mais gostou. Como a gente testou umas 3, 4 marcas, e essa daqui foi a que nós gostamos mais, da que vende aqui na nossa região. Então precisamos da massa e aí a gente vai escolher recheios. Eu começaria por 2 recheios, carne e mussarela. Para começar, né? E como que você pode começar? Você pode começar por encomenda ou tendo a pronta entrega. Se você não tem muito dinheiro para investir, começa por encomenda. Porém, antes é importante você fazer o teste, né? Pega ali uma massa daquelas menores, faz um recheio de carne. A mussarela não tem segredo, porque você ou vai cortar ela ou vai ralar, como você preferir. E você vai testar lá seu pastel ou seu mini pastel. No caso, eu começaria com mini pastel. E por que eu começaria pelo mini pastel? Porque você pode oferecer tanto a pronta entrega ou para festa, né? Então, o mini pastel ele te dá 2 opções. Festa, que você consegue vender maior quantidade, ou em porções, né? No caso do pastel grande, só vai te dar a opção de você vender por unidade. Então, eu não acho muito vantajoso se a gente quer ter mais vendas logo de começo, tá? Mas se você quer, também é uma opção de fazer o grande, que também é muito legal. Tem muita gente que vive somente fazendo os pastéis grandes, então dá certo também. Porém, como eu já trabalho com salgados, para mim a melhor opção foi o mini pastel, tá? Então, se eu fosse começar com o mini pastel, o que eu iria precisar? Eu uso aqui essas hamburgueiras de isopor, tá? Que aqui a gente consegue fazer vários kits. Então, aqui a gente faz kit de 12 unidades, 25, 50 e 100. No caso de 100 unidades, a gente usa a caixa de salgados para festa, né? A gente usa essa aqui com esse papel anti-gordura. Então, essas são as opções. Você pode também optar por aquelas embalagens de isopor um pouquinho maior para fazer mais quantidades. Aqui a gente, dependendo da quantidade, usa 1, 2 ou 4, né? Aí você que vai escolher se prefere usar toda do mesmo tamanho ou não. Por que a gente começou assim, usando um tamanho só? No começo, a gente não tem muito dinheiro para investir. Então, se você conseguir usar menos variações de tamanho, é melhor. E depois você pode ir acrescentando, né? Então, e aí, para colocar essas embalagens, a gente usa o papel craft, o saco craft, né? Que a gente pega, abre e coloca a embalagem fechadinha com os salgados aqui dentro, né? E aí depois fecha bem bonitinho. Cíntia, não tenho condições de começar, eu preciso de gastar o menos possível.
Sabe aquelas sacolinhas de mercado, aquelas que a gente compra, que são bem baratinhas, também compra em atacadista, aquelas bem fininhas, é uma opção. Porém, se você tiver como comprar, eu recomendo comprar o saco craft, que fica mais bonito, né? Para o cliente já receber, já ver que você se importa em entregar um produto legal. Cíntia, e qual que é essa embalagem? É essa daqui, tá? Essa embalagem, não sei se dá pra ver aí, TH01. Normalmente quando a gente compra pela internet, essa daqui a gente compra no atacadista mesmo. Quando a gente compra pela internet, é a hamburguera número 1, tá bom? Que é a menorzinha. Mas como eu disse, vai depender da quantidade que você quiser vender por vez. Se você quer vender, por exemplo, o mínimo que eu vou fazer são 20 mini pastéis. Aí você pega uma hamburguera maior ou uma embalagem maior, tá? E uma coisa importante é você ver o que tem fácil acesso aí na sua cidade. É mais fácil eu comprar uma embalagem assim ou é mais fácil eu comprar outro tipo de embalagem? Aí você que vai ver o que é melhor na sua cidade, né? No nosso caso, pra gente foi melhor assim. A gente viu esse tipo de embalagem e falou assim, eu quero fazer kits, então eu vou fazer assim. Eu não queria mais vender somente por encomenda para festa, eu queria ter uma renda todos os dias. Pra gente ter uma renda todos os dias, a gente precisa ter o pronta entrega. Então foi isso que eu pensei na época que eu recomecei a vender meus salgados, né? Então essas são as embalagens que a gente precisa. Uma panela com óleo e essa espumadeira, né, que a gente tem em casa mesmo, aquela que a gente usa em casa. Não precisa investir em nada para começar, tá? Eu vou testar, fazer o vídeo com vocês sem a forminha, mas a gente já tem essa forminha para fazer o mini pastel, que ela é bem fácil de fazer. Vou mostrar para vocês. A gente faz bem rapidinho e ela ajuda bastante para ficar mais bonitinho um mini pastel, tá bom? Com o tempo, você pode comprar um termômetro que é para te ajudar na temperatura do óleo, que é o que a gente já usa aqui. A gente investiu por causa dos salgados principalmente. A gente acrescentou o termômetro digital. E você pode começar aceitando dinheiro ou Pix. Eu comecei com uma maquininha emprestada. Eu mostrei em um dos vídeos anteriores. Era uma maquininha que meu pai tinha me emprestado. Daquelas bem antiguinhas, assim, que tem ainda para comprar hoje. É bem baratinha, de R$16, se não me engano. Que você usa junto com o celular, né? A maquininha junto com o celular e passa cartão. Só que ela não tem aproximação, né? Aqui eu tinha, não tem aproximação. Então, há pouco tempo eu investi nessa daqui. Por quê? Porque assim você não deixa de ter vendas pelo cartão, né? E hoje em dia, por ter várias concorrências de maquininha, tá cada vez mais fácil e cada vez mais barata. Essa daqui, pessoal, a gente não paga aluguel, né? A gente compra, é nossa. E você só vai ter as taxas do cartão quando você passa. Se você não passou o cartão, você não vai pagar nada, tá? Você só vai pagar, vai ter um descontinho, na verdade, na hora que você passa o cartão. Débito é menos, crédito é um pouquinho a mais. Mas, na minha opinião, super compensa você ter uma maquininha, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro na hora, ela prefere passar o cartão. E eu troquei a minha porque, como não tinha aproximação, hoje em dia todo mundo quer a facilidade de aproximação, né? Então, tava ficando meio chato, eu ter que falar, não tem aproximação. Então, como eu tava muito baratinha, eu falei assim pro Anderson, vamos investir sim em uma, né? Porque faz a diferença, né? Do cliente poder aproximar. Mas isso é com o tempo, tá, gente? É aquilo, para começar, é isso que eu já mostrei antes. É a massa, um recheio,
A embalagem vai depender de como você vai querer, se vai querer vender por quantidade para festa, se você vai querer aqueles maiores, aí você compra papel craft diferenciado, né, que é para pastel maior. Vai depender do que você quer fazer aí. Se você consegue investir, eu aconselho sim a investir nessas coisas para poder melhorar as suas vendas. E Cíntia, onde que eu consigo comprar? O papel craft, as caixas, a maquininha, a forminha, eu deixo o link deles tudo aqui, tá? Da forminha, do termômetro, do saco craft e da caixa estão tudo no mesmo link, que é as minhas indicações, e a da maquininha é o que tá separado, tá bom? Então eu sempre deixo, vocês sempre me perguntam, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. E agora a gente vai para produção de pastel. Então muitas pessoas comentaram no vídeo anterior que fazem os pastéis assim ao comprido, né? Porque aí conseguem fazer 24 por vez. E para quem viu o vídeo, eu estava fazendo ele assim, né? E muitas pessoas comentaram que fazem assim, certo? Só que o que acontece? No meu ponto de vista, tá? Quando eu faço assim, olha o tanto de massa que sobra aqui do lado. Não sei se vocês conseguem ter essa noção que aqui sobra esse tanto aqui de massa. Que no meu ponto de vista, dá para fazer praticamente uma fileira a mais, né? Então eu perco muita massa aqui, né? Então eu assisti vários vídeos e eu vi pessoas que fazem desse jeito. Por quê? Olha a diferença de massa que sobra aqui. Aqui sobra bem pouquinho, que é o tanto que eu preciso mesmo para que sobre para poder fechar, fazer o fechamento deles, né? Bem pouquinho. Então aqui eu perco bem pouca massa, bem pouca massa mesmo. E mesmo assim eu já acho que sobra muita massa, gente, porque sobra uma sacola cheia de massinhas, né, de recortes. Então, por esse motivo que eu faço assim, tá bom? Eu não estou muito preocupada com o tempo que eu vou levar. Óbvio que, né, quanto mais rápido a gente conseguir fazer, é melhor. Porém, eu prefiro perder um pouquinho mais de tempo e não perder massa, que eu acabo perdendo o meu lucro, certo? A não ser que você use essa outra massa para fazer algum outro tipo de produto para você vender e você ganhar dinheiro. Senão, na minha opinião, não faz sentido, tá bom? Por esse motivo que eu faço desse jeito, tá? Porque eu acho que perde muita massa. Então, eu vou mostrar para quem não viu o último vídeo como que a gente faz aqui. Então, eu vou centralizar aqui mais ou menos onde eu quero que ele fique para me fazer. Eu uso um borrifador com água, borrifador qualquer simples aí que você tiver. Você não tem borrifador, vai com pincel, coloca o dedo na água e molha, tá? O que tiver em casa, tá, gente? Não precisa ficar gastando para você começar a fazer suas coisas em casa. Você começa com o que você tem e você vai melhorando, tá? Que foi o que aconteceu aqui em casa. Teve uma pessoa que falou assim: Cíntia, por mais barato que seja essa forminha, eu não tenho condição de comprar. E, gente, eu entendo. Eu já estive nessa fase onde eu não podia gastar muito. Muitas vezes não tinha como comprar por mais barato que fosse, né? Então, eu entendo. E eu tentei fazer na época sem forminhas. Porém, eu não consegui. Mas você pode tentar e vai que você consegue. Eu falei assim, ai não, é muito difícil. E eu desisti, tá? Mas às vezes você consegue. Eu vou depois tentar fazer aqui para vocês verem como vocês podem fazer, tá? Vou tentar mais uma vez, vai que dessa vez eu acerto. E como eu mostrei no vídeo, a gente usa esse medidorzinho assim, pra gente deixar padronizado o recheio, não precisa ficar pesando um por um, tá? Esse é um pouquinho mais rápido,
Então você vai testando assim como você pode agilizar sua produção, porque quanto mais a gente agiliza, mais a gente consegue produzir. Então mais salgados a gente produz, mais a gente consegue vender, oferecer. Tá bom? Então vai fazendo testes aí de como você pode agilizar aí sua produção. Aqui a gente, por enquanto, a gente achou que essa é a melhor forma. E a gente tá fazendo e, gente, vende, tá? O pessoal gosta de pastelzinho. A gente aqui tem bastante elogio. Tem clientes que compram somente pastel, tem cliente que gosta de comprar junto com salgados também. E isso é bom porque aumenta seu faturamento, né? Porque às vezes a pessoa deixa de comprar porque você não vende esse pastelzinho. Mas também, gente, é aquilo. Não queira fazer tudo de uma vez, tá? Vai aos poucos. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que a gente começou com 3 sabores, né? No começo mesmo eu comecei a pronta entrega com coxinha. Logo em seguida eu tive, no mesmo dia que eu postei, que eu tava vendendo salgados, já tive uma encomenda de coxinha, bolinha de queijo e risole, que era o que na época eu fazia, né? Eu pegava por encomenda, quando eu recomecei aqui em Ribeirão. E depois eu fui aumentando, quando eu vi que o pessoal tava pedindo outros sabores, que nem começaram a pedir de salsicha, aí eu acrescentei o de salsicha, aí foi o quibe, quando eu me senti... Ó, e o pessoal também indicou da gente colocar um pano úmido embaixo. Então, esse aqui tá seco, aí eu vou umedecer ele aqui. Pra não escorregar. E como eu estava falando, então na época, aí eu acrescentei de salsicha, depois eu fui pro quibe. Mas o quibe eu fiz só depois que eu achei uma receita que eu gostei, né? Porque eu tinha algumas dificuldades com quibe. E aí eu acrescentei o quibe só depois que eu falei assim, agora eu cheguei na receita, ok, que eu gostei do resultado. E depois eu acrescentei o de milho, porque o pessoal começou a pedir de milho. E por último, o pastel. Então, eu fui vendo o que o pessoal estava pedindo. Não quer dizer que você vai começar com todos, né? Começa com alguns. Por exemplo, você vai começar pelo pastel, aí você quer ir acrescentando, vai fazendo o teste do próximo salgado que você vai acrescentar. Testa. Quando chegar ok, aí você oferece, tá? Quando você chegar no resultado que você queria, que você oferece, tá bom? Nessa parte aqui, o Anderson, ele consegue já deixar cortadinho. Eu não tenho força. Então, se você não tem força, você usa esse... Hã? Não deu pra ver. Esse negocinho aqui. Aí, eu vou puxar pra cá, pra mostrar pra vocês. Ó. E eu vou cortar. Então, olha o tantinho que sobra aqui de massa pra mim. Eu não sei pra quem faz do outro jeito o tanto de massa que sobra, mas eu achei que fazendo daquele jeito sobra muita massa. Aí a gente corta. Deixa o mais reto possível. Não é o meu caso. Mas até que fica bem bonitinho, né?
Como eu falei, eu gostei bastante de fazer os pastéisinhos. Eles ficam bem bonitinhos. E aí a gente leva, eu fecho de novo e a gente leva para congelar, tá? A gente deixa congelado até a hora de sair o pedido, né? Porque como a gente faz bastante por dia, nem sempre sai todos os dias todos. Tem dias que realmente a gente tem que já fazer e já ir fritando porque não dá conta. Mas nem todo dia é assim. Tem dias que a gente consegue deixar um estoque bem legal. Então a gente deixa congelado. Leva assim cobertinho, né, pro freezer. E depois é só tirar do freezer e fritar na hora. Não precisa deixar descongelar. Então, por exemplo, você que não tem condições de comprar essa forminha aqui, que inclusive para quem quiser o link dessa forminha está na descrição do vídeo, tá? Eu vou tentar, tá, gente? Só demonstrar para vocês, mas eu nunca fiz assim. Mas mesmo assim, se você for fazer sem forminha, você vai molhar, tá? Molha a massa, molha toda a massa. E aí, agora, vai deixando assim um espacinho. Deixa um espacinho aqui. E aí, você pode começar assim, né, sem a forminha. Mas assim que for entrando um dinheirinho, você investe nessa forminha, porque ela agiliza nosso trabalho. E tudo que agiliza nosso trabalho faz com que a gente tenha mais lucro, consiga produzir mais. Nisso, a gente vai ter mais opções para poder oferecer para o cliente, mais quantidade, né? Então, sempre a gente tem que ir investindo nas melhorias para o nosso negócio. Se é isso que você quer para fazer o seu dinheirinho, então você precisa investir. Não adianta querer só que entre dinheiro, mas você não investe. Tem que sempre, né, tentar melhorar. Aqui a gente está fazendo isso. Toda semana a gente investe em alguma coisa, em alguma melhoria, né? Então aqui eu vou fazer só metade, mas se você quiser, você pode fazer até o final e vir com uma massa por cima, tá? Eu vou fazer assim e virar a massa no meio. E aí eu vou apertar. Só que pra mim é meio difícil. Mas eu acho que dá certo sim, tá? Então pra você que não tem a forminha, vai fazendo assim. Vai apertando. Se alguém faz sem forminha e quiser deixar alguma dica aí para quem não tem condições, mas já tá, você que está acostumado já a fazer sem forminha, deixa aí alguma dica aí no comentário para ajudar quem não consegue. Gente, eu sinceramente não sou muito, não sei, talvez, sei lá, uma régua, alguma coisa assim aqui para apertar, sabe? Porque aqui eles têm que ficar juntinho assim, né? Tem que meio que formar um quadradinho e ficando assim. E aí você vem com, se você não tiver isso daqui, talvez uma faca, né? Uma faca grande e vai cortando, né? Nesse caso aqui, aí você pode ir cortando assim, né? Vai marcando com isso daqui. Tiver aquelas forminhas de gelo, eu não tenho nenhuma forminha de gelo aqui daquelas quadradas. Então não consigo mostrar pra vocês. Mas pra tudo a gente dá um jeito, né? Eu, como na época que eu tentei fazer não era o meu foco, os pastéisinhos, acabei não me aprofundando, né, querendo fazer, porque eu ia fazer só se eu conseguisse.
Mas aí, ó, a gente vai fazendo assim. Então, eu espero de coração que esteja te ajudando, você que não tem condições de comprar forminha, mas se você não tiver isso daqui também, vai fazendo com a faca, vai fazendo testes, tá bom? Ó, ficou mais ou menos, até que deu. Até que deu pra fazer. Aí a gente vai cortando. Faz a mesma coisa, corta. Se você vier com a faca, lembra sempre de apertar. Vai fazendo seus testes que em uma dessas você consegue fazer melhor do que eu. Porque eu, pra pastelzinho assim, mas esse até que deu certo, ó. Aí vai cortando, vai vendo se tá ficando fechadinho. E ficou assim, gente, ó, sem a forminha, eles não ficam assim 100%, né? Mas eu achei que até que dá pra começar, tá bom? Ó, vocês viram que eu não fiz com forminha, e como eu falei pra vocês, eu não tinha conseguido antes. Mas o que eu percebi é que eles ficam um pouquinho abertos, talvez tinha que molhar um pouquinho mais a massa, ou apertar mais, aquele negócio, né? Apertar mais, talvez com uma faca, alguma coisa, né, que você consiga ir apertando assim. Então eu vou fazer o teste com vocês para vocês verem, tá? O porquê que eu acho que pra mim não compensa assim, tá? Mas cada um faz do jeito que prefere, tá bom? Eu só estou dando a minha humilde opinião. E eu sou muito grata quando vocês me passam as dicas, tá? Eu aceito todas as dicas de coração. Então, pode mandar dica aí, não tem problema. Aqui eu só estou mostrando mesmo o porquê que eu acho que dessa outra forma que eu faço é melhor, tá? Mas dicas são sempre bem-vindas. A gente aprende, né? Cada um faz de um jeito, cada um pega um pulo do gato aqui, um pulo do gato ali. Então, aqui a gente já adiantou, né? Essa também é uma dica que pode ajudar. Por exemplo, tem vezes que você tem alguém ali para te ajudar. Então, a pessoa já pode deixar tudo pronto para você assim, ou você mesmo, se você preferir fazer tipo uma linha de produção e deixar todos deixar tudo separadinho antes, para depois só ir colocando, você pode ir fazendo também, né, do que fazer na hora. Então, às vezes, aqui em casa, quem ficou com os pastéis foi o Anderson, né, porque como ele pegou o jeito rapidinho de já com o rolo mesmo deixar eles cortadinhos, para é mais rápido, né? Então, aí ele que faz e muitas vezes meus filhos que ajudam, é um ou é outro, né? Ou meu menino ou uma menina, eles ajudam, eles já vão deixando porcionadinho assim para ele só vai colocando e fechando. Então, aí agora, vamos olhar mais um pouco aqui também. Vou colocar por cima. Como essa massa já estava cortada, eu não fiz naquele esquema, mas você pode fazer como você preferir, ou cortar assim, ou cortar e virar, né? Como você achar mais fácil. Como a minha já estava cortada, pra mim foi mais fácil assim. Ai, esqueci do pano embaixo, tá vendo? Como essa não é mais minha função, apesar de eu gostar de fazer, aí eu esqueço.
gosto das coisas. Aí você bota toda a sua força aí. Que às vezes você consegue já deixar cortadinho. Eu não consigo. Mas quanto mais força você colocar, mais marcadinho ele vai ficar. Aí mais fácil na hora de cortar. O que dá pra fazer também é já congelar eles assim, né? E aí você só vai cortando na hora que tiver congelado. Mas eu não acho muito bom porque às vezes, ó, tá vendo? Tem partes que a gente acaba não apertando. Mas agora eu lembrei de uma dica que o Anderson me falou que ele tá fazendo pra dar mais certo. Porque também não está. Vamos voltar aqui pra eu passar pra vocês. Tá vendo que eu passei o rolo assim, né? Nossa, pano. Passei assim. E aí o que você vem fazer, você vem e passa assim também. Opa. Só que desse lado aqui é meio ruinzinho, que às vezes ele dá uma viradinha. Teve uma moça que, se não me engano, comentou que o marido dela pegou a forminha em uma tábua para ela não ficar virando. Então já é uma boa ideia. Por exemplo, às vezes você tem uma tábua que gostei da ideia, inclusive acho que eu vou fazer isso. Eu tenho uma tábua de bolo e eu vou pedir pro Anderson, que eu comprei mais uma dessas, eu tenho que pegar ela e colocar as duas, aí já vai dar pra fazer mais quantidade de uma vez. Eu trago no próximo vídeo pra vocês. Gostei da ideia da moça. Ó, pra ela não ficar virando assim, sabe? Dá pra você pregar, pedir aí alguém pra pregar pra você, pra ela não ficar virando. E aí você, então, faz assim desse lado e desse lado. Eu lembrei dessa dica do Anderson agora. Porque aí agora vai ficar mais marcadinho, quer ver? Vai ficar marcado dos dois lados. Tá aí no caso dele, já sai tudo cortadinho. No meu, só sai marcadinho. Mas aí, tá vendo? É show porque sai, você faz mais de uma vez só, né? Mas vamos ver o tanto de massa que a gente vai perder aqui. Então vamos colocar aqui. Colocar aqui. Ó, foram 64 gramas de massa. Só desses aqui, que são 24. Agora eu vou fazer mais duas de 16 e eu mostro aqui pra vocês. Deixar coberto aqui, tá? Pra poder ir pro congelador. Aí ele vai assim pro congelador. Depois eu corto ele, tem que cortar. A gente vai deixar ele pra cortar depois. Pessoal, aqui a gente usa ele ralado, a mussarela ralada, porque o que a gente já usa no salgado. Mas se você preferir, se você tiver processador e preferir processar, também pode ser, tá? Do jeito que você achar melhor. A gente, no começo, a gente cortava ele em quadradinho, mas demorava mais tempo e a gente perdia muito tempo. Então a gente falou assim, não, vamos tentar fazer com ele ralado mesmo, do jeito que a gente já usa pros salgados, pra ficar só de uma forma, porque você tem que
mudar as formas que vai fazer para se adequar a cada salgado, aí perde mais tempo, né? Aí no nosso caso a gente falou assim, não, vamos fazer assim. A gente achou esse meio de medir e a gente tem feito assim. Tem dado certo também, fica bem recheado, tá? Não fica ruim não. Vou fazer mais um. Ó, e eu fiz 32 do meu jeito de fazer, tá? Pra a gente saber quanto a gente perde de massa fazendo 32 e isso que a gente perde de massa fazendo 24. £42 para fazer 32 pastéis. Então, aqui a gente tem 32, 42 gramas, 24 daquele outro jeito lá que vocês indicaram, 60, 68. Então, a diferença aqui, ó, de massa para essa massa aqui, tá? Aqui fizemos 32 e aqui 24. Gente, eu tenho dó de ficar comendo, não dá pra ficar comendo tanta massa. E ficar jogando fora. Aí pra mim tá bom. Mas agradeço de coração todas as dicas de vocês. Deixem outras dicas que vocês queiram, que vocês tenham, de como vocês aceleram o processo de vocês. Para quem não usa forminha, qual jeito elas podem fazer, tá bom? E eu criei uma playlist para você que está começando. Vai aparecer aqui na tela, é só você clicar e assistir os vídeos.